Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui é a Daniele Parra e este é mais um podcast Positividade e Qualidade de Vida aqui com vocês, falando sobre mentalidade, sobre qualidade de vida, positividade, que é o que eu gosto de trazer aqui para vocês. E hoje com um convidado muito especial, um assunto muito que eu gosto muito, né? E eu já sigo ele também nas redes sociais, já tinha visto o podcast deles. E eu acho que vocês vão gostar bastante de conhecer ele, que é o Alessandro Martins. Tudo bem? Tudo bem, Daniele? Seja bem-vindo, obrigada, tá? Obrigado. Por estar aqui hoje. É bom estar aqui. Prazer te conhecer pessoalmente. E você é neuroterapeuta, né? Neuroterapeuta. E ajuda as pessoas a desbloquear. Nós vamos falar sobre hoje como você superar obstáculos do passado, né? Nós vamos falar como mudar a realidade. Sim, eu ajudo as pessoas a realizar o sonho delas. Isso. Né? Então, assim, entre você e o seu sonho, né, existe um buraco enorme, que são medo, dúvidas, possibilidades, merecimentos. Então, existem crenças ali, existem fatos que na sua vida aconteceu que impede você, muitas vezes, de acreditar que você é capaz. Sim. Ou, assim, talvez te falta um pouco de força, ou aquela vontade de sonhar. Tem muitas pessoas que perderam até o sonho. Você pergunta para ela qual é o teu sonho, ela não tem sonho. Né? Então, a gente resgata essa vitalidade, essa vida, essa força de volta. Então, eu sou especialista em emoções, né? A área que eu atuo diretamente no inconsciente e levo as pessoas para o outro nível. Sim. Quando você fala especialista em emoções, a crença leva a uma emoção, né? Sim. Porque o que a gente acredita que a gente é, se torna realidade, né? Sim, a gente conta uma história, né? O que é um sentimento? Emoção é o que acontece muito rápido, né? Tipo assim, você tem uma experiência ali, um susto, alguma coisa que te gerou uma emoção e tudo bem. Mas quando eu coloco uma mensagem junto com essa emoção, ela se torna um sentimento. Sim. E aí esse sentimento é aquilo que eu começo a levar para o resto da minha vida. Eu fico sempre contando uma história sobre aquilo que aconteceu. E aí eu tenho aquela emoção com uma mensagem contínua que me leva a uma crença. Né? Então aí eu começo a me limitar pela essa experiência. E acha que todas as pessoas vão chegar a um momento que elas vão conseguir se libertar do passado, assim, aconteceu algo lá na infância, né? E a pessoa pegou aquilo e ficou acreditando que aquilo fosse algo ruim demais e se entrou num vitimismo. Você acha que chega uma hora que a pessoa vai acordar sozinha ou precisa de um terapeuta como você, que é especialista, que você falou que resolve, né? Sim. Em uma sessão já consegue desbloquear várias coisas. Como funciona isso? Conseguimos. Se você precisa de velocidade, é melhor você achar um profissional. Sim. Né? É possível? Sim, porque o sonho faz isso conosco toda noite. É possível você conseguir sozinho se livrar dos seus traumas, das suas crenças? Sim, a vida está fazendo isso com você. Tudo isso que você vive, todos os confrontos, todos os dilemas, tudo aquilo que acontece na sua vida é a vida resolvendo os seus problemas de infância. Né? Todo o resultado que você está tendo é a vida resolvendo esses problemas. Agora, como que acontece? Quando eu sou criança, eu sofro alguma coisa, uma experiência ruim que eu possa ter passado e sofrido, eu fico pensando sobre aquilo. A partir do momento que eu penso sobre aquilo hoje, penso sobre aquilo amanhã, depois de amanhã o sofrimento está ali, e eu continuo pensando sobre aquilo. A minha mente, ela está programada para economizar energia, então ela olha para toda aquela história, e eu considero ela alguns dias seguidos, ela vai e me joga para o inconsciente, para livrar a minha consciência. Então eu continuo com aquele saber, eu continuo com aquela sensação, mas não é mais uma sensação consciente, não é mais um saber consciente, porque tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu não preciso pensar mais, a minha mente joga para o inconsciente. É igual dirigir o carro, você passa por caminhos, você passa pelo caminho uma vez, você você presta bastante atenção. Primeira, segunda, terceira vez, daqui a pouco você não sabe nem como é que você passou por aquele caminho. É colocar a sujeira debaixo do tapete mesmo, né? É uma forma que a mente usa para economizar energia. Então ela joga lá para o subconsciente, para o inconsciente. Então você tem esse sentimento, a somatização no seu corpo, você tem a somatização através dos seus resultados. Às vezes você tenta fazer algo, você não consegue. Você tenta relacionamentos, você não consegue. Você tenta avançar para algum lugar e você não consegue. Você tem capacidade, você tem disposição, mas você não tem a bênção, você não consegue ter o merecimento, a permissão de estar ali naquele lugar, de fazer aquela situação. E isso é a sua mente que não deixa.
O Ho Oponopono, que é uma prática que eu pratico há 7 anos, fala de limpeza de memórias compartilhadas. Não sei se que práticas que você utiliza na sua mentoria, no seu trabalho. O meu trabalho é levar você para o confronto, né? É levar você para onde tudo aconteceu. Mas você usa hipnose? Não, eu não trabalho com hipnose. A minha metodologia é minha. Né? Você criou essa metodologia. Eu criei. Eu tenho algumas formações de terapias. São mais de 18 formações de terapias, né? Inclusive nelas também tem hipnose, cromoterapia, Estudou medicina tudo. germânica. Eu fiz um apanhado de tudo e estudei o comportamento da mente. Entendi. Então, olhando como o comportamento da mente, como os traumas acontecem, como essa expressão vem para o corpo, entendeu? Então, assim, tudo isso começa a denunciar. Então, você entende que existe alguma coisa errada pelos seus resultados, pelo seu corpo, pelo teu sentimento. Então, existe muitas coisas denunciando que tem alguma coisa errada. Não é só os seus amigos, não é só os seus parentes, né? O seu corpo e os seus resultados também falam sobre o que está acontecendo. E ambiente também interfere, né? Também, tudo coopera para sim ou para não, mas sempre... Para não. Mas você é online, sua terapia, você tem atendimento presencial, como funciona isso? O meu atendimento ele é online, né? Eu atendo pessoas do mundo inteiro, já atendi pessoas da China, dos Estados Unidos, da Europa, então assim, há uma diversidade. Hoje o digital te permite ter um alcance muito mais longe, né? Hoje eu ainda estou limitado ao português por enquanto, né? Mas tem bastante tradutor bom, né? Eletrônico, mas estamos aí. E você falou que já morou em várias cidades, né? Conta pra gente, você morou em vários locais também. Agora tem Londrina, mas... Isso. Eu nasci em Tapejara, morei em Londrina, Florianópolis, morei em São Paulo, morei em Lages, Curitiba. E você trabalhava com o que, né, nessa época? Eu trabalhava com computação gráfica. Eu era design gráfico, arte finalista. Sim. Né? Eu sou da época do Nanquim, do Pestap, né? Antes de entrar o digital na área gráfica, né? Na época do fotolito, né? Que você tinha que fazer fotolito fotografando, né? Você é casado, tem filhos, né? Casado, um casal de filhos, né? Minha filha casou, agora já vai fazer um pouco mais de um ano. Olha. Meu filho está na fila, né? Tem 19 anos, estão mas... criados, moços, sim, né? Sim. E você, quando você decidiu isso, então, falei para você, a gente nos bastidores aqui conversando, né? Que eu, há 17 anos, que eu comecei a estudar sobre isso, a entender, a ver que eu tinha criado uma realidade baseada no que eu tinha aprendido desde criança, na minha religião ali. E aí eu comecei a estudar, né? Pelo O Segredo, do filme, primeiro. E foi aparecendo coisas, né? A gente foi mudando as coisas de uns 15 anos para cá, as coisas estão evoluindo mais rápido. A gente não tinha acesso, né? Você começou a estudar sozinho? Você teve algum problema na sua vida? Alguma coisa que te levou a isso? Não tive nenhum insight, assim, pessoal, não. Né? A minha esposa tinha viajado para a Europa, eu estava em casa, sozinho. Aí eu liguei o YouTube na TV, estava assistindo umas programações, aí apareceu um programa religioso e tinha um cara lá que estava... ele estava lendo as pessoas, né? Entregando revelações, fazendo um monte de coisa. E eu estava olhando para aquilo e aí, de repente, eu fui pesquisar um pouco sobre aquele cara e, assim, fiquei bem chateado com aquilo, né? E eu peguei e falei, pô, Deus, olha essas coisas, né? E em seu nome ainda que estão fazendo isso. E muitos fazem, né? Eu falei, e eu aqui, né? Todo sincero aqui, lutando, né? Para algumas coisas e aí a gente vê esses caras assim ainda voando, né? Eu fiquei muito chateado com aquilo. Ganhando dinheiro, falando coisas, usando o nome de Deus. O ganhar dinheiro não é o problema, né? Mas é o engano, a mentira. Imagina, eu falo para você que eu vou resolver um problema seu e você vem aqui e me paga, entendendo? E você sai do mesmo jeito, entendendo? Isso é um problema. Então eu olhei para aquela situação e fiquei muito chateado, né? Fiz a minha oração à noite, no outro dia começou a aparecer para mim alguns de leitura facial, de leitura corporal. Aí eu peguei e comecei a associar as coisas. Falei, cara, eu vou fazer esses cursos. Aí eu comecei a aprender, né? Algumas coisas sobre o rosto, sobre o corpo. E aí, por que isso causava? Quando que isso modificava? Aí começou a entrar a neurociência. Aí eu comecei a ver o que era trauma. Aí eu comecei a perceber dores, traumas. Aí fui entendendo como que isso somatizava no corpo. E aí eu fui estudando para ver como que resolvia isso.
E aí comecei a entrar nesse mundo. E de que forma somatiza no corpo? Eu, como fisioterapeuta, eu trato o corpo, né, também, com dores e posturas e tudo. Eu mexo com essa parte de reabilitação do corpo. É o trauma que levou essa dor no corpo? Sim, toda a doença... A microfisioterapia fala disso, né? Que também fala. Estudando, eu não fiz muito curso Sim. sobre a microfisioterapia, fala que tem bloqueios que ficam no corpo, registrados no campo morfo, né? Sim. E aí eu já ouvi falar, mas... Então, assim, toda dor tem uma causa emocional, é isso? Tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. Ela está ali para alguma coisa, né? A gente chama de doença, né? Mas, na verdade, é o processo de cura, né? Do corpo, né? Então, a gente fala doença, mas o corpo, ele age como cura. E o nosso corpo é autocurável, a gente mesmo consegue também melhorar, né? As questões, sempre está se cuidando, fazendo exercícios, alimentação, que a gente está falando de dieta, a gente está sempre se cuidando, tendo autoestima também, né? Sim. Então, a técnica que a pessoa vai te procurar, ela está com um trauma, tá? Ela está ali dando tudo errado na vida dela profissional, por exemplo, financeira. Você consegue ajudar ela a melhorar essa vida financeira, a ela entender por que está dando tudo errado? Sim, porque a gente olha hoje o foco, né? O foco das pessoas hoje, na maioria das pessoas, elas têm uma fuga que ela acha que o problema dela é o dinheiro. Né? O dinheiro está denunciando que ela tem problema. Sim. Né? O problema dela não é o dinheiro. Não está ganhando dinheiro, está com algum problema. Né? Então, assim, o dinheiro está denunciando que ela tem algum problema, algum tipo de crença, e porque ela acredita naquilo, ela não pode ter dinheiro. E porque ela acredita naquilo, ela não pode ter dinheiro. Então, não importa qual é o contexto. Né? Então, você pergunta para as pessoas assim, por exemplo, né, qual foi a sua primeira experiência com o dinheiro? Quem te deu dinheiro a primeira vez? Quando você era criança, por exemplo. Tua mãe falou para você, vai lá no mercado, não vai perder isso, né? Cuidado, porque aí ela cria toda uma doutrina, ela traz todo um sentimento, ela traz toda uma crença sobre você e coloca uma divisão entre você e o dinheiro. Que dinheiro é difícil, que dinheiro, né, é problema, entendendo? Que atrai ladrão. E aí vai um monte de conceitos que vai sobre isso. Então começa aí. A sua mentalidade sobre o dinheiro começa aí, entendeu? E aí você vai espelhando isso, vai repetindo, e aí você vai gerando outros tipos de crença. E aí quando você é adulto, que você está num mundo hoje mais moderno, onde você pode ter clareza sobre as coisas, onde você tem acesso às informações, você fica preocupado com hoje, você não consegue ficar desmentindo as coisas que estão lá atrás. Eu tenho consciência, eu sei, mas eu não consigo sentir. Tem pessoas que você fala para ela, como que você imagina? Né? Tem gente que você fala assim, cara, imagina que botaram, sei lá, 10 milhões na sua conta. Tem gente que começa a ficar desconfortável. Começa a dar um desconforto na pessoa, porque ela não consegue se ver naquilo, porque daí problema, se eu tiver dinheiro, família... Gente. E aí começa a aparecer um monte de coisa. Eu conversando com a minha manicure hoje, fazendo as unhas, eu falei, uma pessoa que ganha 200 mil por mês, e ela já deu um surto. Imagina eu ganhar 200 mil por mês, eu não sei lidar com esse dinheiro. Eu falei assim, não pode falar isso, né? Você tem que se imaginar se você tiver. Então as pessoas têm essa limitação mesmo, já começam a ficar nervosas, e realmente elas já falam na hora, eu não consigo. E vive com aquela realidade, ganhando pouco, né? Sim. E trabalhando muito. Eu atendo pessoas assim que têm uma alta performance, né, financeira. Imagina, pessoas já estão para lá dos milhões, né? Mas para ele foi difícil chegar ali. Né? E aí, para ele continuar avançando, para ir para os outros níveis, é o mesmo medo daquele que está querendo fazer uma transição de carreira. Né? É o medo, a falta de merecimento, de capacidade, só vai mudando os níveis, né? As pessoas têm os mesmos problemas em níveis diferentes. E no final, todos esses problemas têm a ver com pai e mãe, porque é a ferida da identidade, entendendo? Aquilo que eu acredito sobre mim e o que eu não acredito. Então, assim, no final é tudo pai e mãe. Aquilo que a minha experiência, a minha crença, os meus traumas, as minhas referências, aquilo que eu aceito nos meus pais e aquilo que eu não aceito nos meus pais. Você falando disso, você comentou que trabalha com terapeutas que fazem constelação, né? Você já estudou um pouco, você acha que a constelação é uma ferramenta muito boa hoje, assim, muito... É uma ferramenta muito boa, porque né? Ela ajuda a tratar a epigenética, né? O que é epigenética? Aquelas memórias que
que são dos meus pais, dos pais dos meus pais. Então, assim, esse tipo de memória é o que abre e manipula o campo, entendendo? O campo, quando me gera esse tipo de consciência, quando resolve ali, eu entendo e eu aceito, essas memórias epigenéticas ficam resolvidas. E a minha disposição, que não era baseado num trauma meu, mas num trauma, às vezes, de ancestrais meus, familiares, de 2, 3 gerações para trás, eu desminto ele na minha vida, porque não é a minha realidade, porque não é o que eu vivo. Então, uma vez que você desmente isso, você avança. Agora, enquanto eu não sei, eu fico sofrendo. Enquanto eu não sei, eu patino em resultados que muitas vezes não faz sentido. Então, o seu trabalho é tanto para pessoas comuns que querem te procurar, contratar você para fazer... É uma sessão, 2? Como funciona isso? A pessoa pode fazer várias? Depende qual é. Eu trabalho assim. Eu tenho uma mentoria de 1 ano, né? E tenho mentoria de 6 meses. Entendi. Então, se as pessoas não têm condições de entrar na minha mentoria de 6 meses, na minha mentoria de 1 ano, eu tenho pacotes de encontros aí. Eu tenho pacotes de 4 encontros, 8 e 10 encontros. Vamos deixar seu Instagram aqui para o pessoal também, já seguir você lá no... Pessoal que está seguindo aqui nosso podcast, gente, vão lá e sigam ele no Instagram, é Consultor Performance, é o Alessandro Martins, tá? E vocês podem estar entrando em contato, né? Lá tem tudo sobre você, tem, né, como perguntar também, você responde, tem um link lá para o pessoal perguntar, né? Tem um link da bio, né? Da bio. Ela vai levar você também, às vezes, para um WhatsApp. O WhatsApp tem a Tânia, né? A Tânia é minha assistente virtual. Ai, gente, eu já conversei com a Tânia. Ela é meio terapeuta, sabe? Né? Nossa, é muito engraçado hoje em dia essa inteligência artificial, né? Esses dias eu fiquei vendo ela atendendo uma pessoa lá, né? Ela fazendo terapia com a pessoa. Gente do céu, dá até medo, falei, né? Dei risada. Falei, gente, olha que sensacional. E você acha que ela ajuda para você? Ajuda, ela está ali para fazer os agendamentos, né? Para mandar link, né? Hoje, graças a Deus, essa tecnologia veio para facilitar a nossa vida, né? A gente Você sabe sempre gostou de mexer com essa parte? tecnologia, então, tecnologia. desde sempre. Tem que gostar, né? Porque a pessoa que sabe, ela está à frente, né? Sim. Para resolver os problemas e facilitar a nossa vida. Então, acho que as pessoas têm que começar a estudar o quanto antes aí sobre tudo isso, né? Sobre o chat, GPT, as outras coisas que tem aí que estão surgindo para facilitar a nossa vida, né? Não para prejudicar. Lógico, tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Sim. A inteligência artificial vai elevar o nível de consciência da humanidade. Também acho. Vai elevar o nível de exigência, de entrega. Vai ser muito bom. A gente vai ter que sair daquela preguiça, daquela comodidade. Sim. E a gente vai ter que ir para cima, porque a vida tem muito mais para nos entregar. Tem que evoluir, né? E a gente se acomoda. 2 coisas que vai fazer um bem enorme para a humanidade. Uma é a inteligência artificial, que vai aumentar a régua de todo mundo, e a outra é essa área de desenvolvimento humano. As pessoas vão estar muito mais curadas no futuro, elas vão estar muito mais preparadas. Então, assim, a gente vai ter no futuro pessoas de alta performance, entendendo? O mimimi não vai ter mais espaço, entendendo? O nível de consciência das crianças, elas vão estar atrás de resultado. Eu acredito que as crianças vai ter cada vez menos aquela coisa de vitimismo, sabe? Aquele narcisismo, que é natural das crianças, sabe? Mas a criança hoje já é diferente. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu percebo que eles são mais... a mentalidade já é diferente. Memória epigenética, né? A gente vai herdando dos pais, né? Algumas aprendizagens. Já nasce um pouco mais na evolução mesmo, Nasce, né? com menos culpa. Menos culpa. Nasce com menos culpa. A gente nasce carregando um peso. Menos karma, quem acredita. A gente carrega os últimos 6, 7 anos de trauma dos pais. A criança, quando nasce, ela já traz esses traumas que ela nem experimentou aquilo, ela nem sofreu aquilo e já nasce com esse medo. E eu já estudava muito, né? Quando eu estava grávida da minha filha também. Então, acho que o estudo ajuda também, né? Tudo. Daí a gente percebe que... Dizem que o filho puxa para a inteligência da mãe. Tem umas teorias, né, gente? Mas assim, lógico, é DNA, né? Metade do pai, metade da mãe, mas a gente vai herdando as crenças, né? Sim. Crenças do pai, da mãe, das pessoas que a gente convive. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente convive, tem que observar e tem que escolher terapias e ferramentas que podem estar nos auxiliando, né? Na evolução. Gente, até ontem isso foi verdade, mas e agora? Sim. Temos a inteligência artificial, a gente tem que conviver com isso e expandir, né? Sim. Então, como tornar a pessoa com essa mentalidade forte e sem crenças limitantes? O que você acha?
Ela vai ter que olhar onde a corda dela estica, né? Aonde que dói, por que ela está... O que impede ela de avançar? O que impede ela de ir mais longe? Né? Quando você olha para os seus resultados e o resultado que você não tem, entendendo? Tem que te fazer pensar. Né? Então, isso, quando você olha para alguém de sucesso, aquilo tem que te incomodar. Sabe? Tem que te incomodar, porque tudo que um ser humano é capaz de fazer, você também é. Então a pergunta é, por que eu não consigo? Por que eu não consegui até hoje? Em vez da gente olhar para o outro que está se dando bem, que está tendo sucesso e ficar lá, ai meu Deus, Deus não gosta de mim, sei lá, né? É você ver o que ele está fazendo diferente, que está trazendo esse resultado, qual é o comportamento, né? Uhum. Quais são as crenças dessa pessoa. E se espelhar nessas pessoas e admirar, né? A gente tem que sempre escolher pessoas que estão à frente da gente. A gente esqueceu de dar água aqui. Pode pegar a água. Esquecemos de dar água para ele, coitado. Eu vi ali que o copo dele tá vazio. Falei para a Bruna pegar, que a Bruna veio hoje me filmar aqui, me ajudar. Um beijo para a Bruna também, minha terapeuta, que faz barra de axis, que eu super recomendo também. Eu acho que faz o quê? 6 anos que eu recebo barra de axis. E eu perdi a vergonha, né? Ainda tem um pouco, assim, a gente fica um pouco... A gente sempre tem, né? Mas melhorei muito. Estou aqui fazendo esse podcast por causa disso, porque realmente fui me tratando, me curando, né? Olha que maravilha. Dos bloqueios, dos traumas, e fui estudando sozinha para começar a entender, não, tem alguma coisa errada. Depois de um divórcio, praticamente, que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada mesmo, que eu tinha traído aquele resultado. Aí fui lendo bastante livros, foi o que você falou, estudou bastante coisa também. E isso muda, né? Você acha que as pessoas estão procurando mais sobre isso hoje? Então, hoje a informação, ela está... Com a internet, né, com a tecnologia, a informação está disponível para todo mundo. Né? Hoje, se você quer aprender alguma coisa, e a inteligência artificial, então, está te facilitando muito mais essas coisas, a acessibilidade sobre isso. E é importante, né, aproveitar esse momento, a gente tirar todas as nossas dúvidas, entender por que as pessoas... por que aquelas pessoas têm o resultado que elas têm, quais são as escolhas que elas fazem, porque eu escolho algo, entendeu? Tudo é uma escolha. Mas o outro escolhe diferente. Agora, uma coisa interessante, né? Nós temos acesso a muita informação, muito conhecimento. Cada dia nós temos acesso a mais saber, né? E hoje, os podcasts, você vê ali, tem cada assunto muito interessante, as pessoas estão ali. Mas a pergunta é, você toma alguma decisão em relação àquilo que você tem aprendido? As pessoas têm tido acesso a muitas verdades, mas elas não decidem. Entendeu? Elas simplesmente estão cheias de conhecimento, cheias de verdade, mas nada de decisão. Então, se você não decide, você também não vai agir. Isso. Então, você também não tem resultados. Não é só ter a informação e o conhecimento. Tem que colocar em prática, precisa decidir sobre. E mudar e realmente fazer as mudanças necessárias, ações, né? Sim. E você acha que a maioria das pessoas faz errado? O que as pessoas fazem errado de tentar sozinha ficar melhorando? Ela não vai ter o conhecimento, então sozinha fica difícil. Fica difícil, é igual você... Tipo assim, se você está com uma dor de dente, o que você faz? Eu vou assistir uma videoaula. Né? Eu preciso fazer um canal, eu vou assistir uma videoaula, eu vou tentar... Nem o próprio dentista consegue tirar o seu próprio dente. Entendeu? Ninguém consegue fazer nada por si. Isso, algumas coisas sim, mas eu consigo fazer a minha comida. Né? Mas tem coisas que a gente precisa de ajuda de profissionais. Sabe? Eu preciso entender, se eu não tenho capacidade, eu tenho que pedir ajuda. Sabe? Isso não é se humilhar, sabe? Isso é se amar. Entendeu? Sim. Então aí você consegue velocidade e consegue força, né? Força e velocidade. Para que você possa viver uma vida que vale a pena ser vivida. E qual foi o melhor resultado que você teve de história, assim, que você poderia contar? Eu acho que todas as histórias são maravilhosas, sabe? Porque... Mas todos eles melhoram, mudam? É na hora, né? Você vê o olho brilhando na hora, você vê a lágrima escorrendo na hora, pessoas que conseguem perdoar os seus pais, conseguem perdoar o seu cônjuge, conseguem, sabe, se perdoar, sabe? Eu acho que o mais difícil é as pessoas se perdoarem. Quantas vezes a gente entra num dilema, numa situação, as pessoas começam a lembrar das coisas e aí elas têm que trazer consciência para tudo isso. Elas começam a lembrar das coisas e as contas não fecham para ela com aquele tipo de verdade, com aquela medida que ela tem.
E aí você fala assim, vamos olhar para um outro lado? E aí quando você olha para um outro lado, você coloca um espelho na frente dela, aí ela começa a se ver. E aí ela começa a se perceber. Então tem vários óculos, né? Eu posso me olhar como profissional, né? Eu tenho uma capacidade. Como marido, eu tenho uma capacidade. Como pai, como amigo, eu não sou bom em todas essas áreas. E as áreas que eu menos performo, aquela que eu menos performo é a que mais me ajuda. Porque é ela que vai me corrigir, é ela que vai me trazer o que eu não estou vendo. O que eu não estou vendo, por onde eu deveria olhar e o que eu não estou olhando. Então, assim, as nossas faltas de resultados, entendendo? Elas são bênçãos. Elas são coisas maravilhosas, entendendo? Porque ela está ali para nos levar para outro nível. Enquanto você não resolver aquilo, você não consegue avançar. Então, assim, ela está denunciando que tem alguma coisa errada. Então, eu preciso virar essa chave, senão eu não avanço. Sim, se a gente estiver sempre no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, já tem alguma coisa errada, né? Porque a gente tem que estar sempre mudando, fazendo... Que nem... Eu sou fisioterapeuta, trabalho com isso há 24 anos, mas daí resolvi ir para a televisão, fazer essa parte de comunicação, de estar conversando, explicando para as pessoas e atuando, né? Sim. E agora o podcast. Porque acho que chega um momento que a gente tem que evoluir, a gente tem que fazer algo a mais do que a gente já está acostumado a fazer, né? O ser humano precisa disso, todas as pessoas precisam, não só um tipo de trabalho, eu vou ser tal coisa o resto da vida. Isso não existe, né? Tem gente que trabalha, vive, existe por causa de afeto. Ele quer afeto. Então, o movimento que ele faz na vida dele inteira é por afeto. Outras pessoas fazem esse movimento por reconhecimento. Entendeu? Eu não preciso de afeto, mas eu quero que todo mundo saiba o quanto eu sou bom, o quanto eu sou isso, o quanto eu sou o cara. Então, assim, são pessoas que estão... Isso tudo são traumas, são níveis de consciência. Uma pessoa trabalha por afeto, outras vivem por reconhecimento. Tem gente que vive por recompensa. Entendeu? Não, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E pessoas vivem por isso. Outras pessoas já tem o seu movimento para mais a nível de proposta, sabe? Eu não tenho mais problema com dinheiro, eu não tenho problema com afeto, eu não tenho mais problema com reconhecimento, entendeu? Recompensa eu não preciso, eu já tenho dinheiro suficiente para a minha vida, para a vida dos meus filhos, dos meus netos e até dos bisnetos. Mas será que alguém fala isso? Que eu já tenho dinheiro suficiente? Já fala, é que a gente não... Então, assim, aí o próximo passo dele não é mais conquistar dinheiro. Sim. O próximo passo dele é trazer consciência, entendendo? E ainda que isso faça ele ganhar dinheiro. Entendendo? Mas o propósito dele já não é mais dinheiro, já não é mais reconhecimento, não é mais afeto. Então são níveis de maturidade. Sim. Até que quando chega um determinado momento que o cara quer deixar um legado, ele quer deixar uma universidade, Sim. ele quer deixar uma faculdade. Então são níveis de consciência. Quanto mais ele tem, mais ele vai poder ajudar. Se você ainda está nesse nível de recompensa, não, vou ganhar tanto dinheiro, nunca mais vou fazer nada, você deixou de evoluir. Não. Entendeu? Você deixou de crescer. Imagina, você começa a ter recursos, você começa a ter sabedoria, e aí você começa a ter afeto por causa disso. E daqui a pouco você tem reconhecimento por causa disso. Daqui a pouco você tem recompensa por causa disso. E agora você pode pegar isso que você tem e começar a trazer ensino. Entendendo? Você traz ensino sobre isso, porque dinheiro já não é mais problema para você. E agora você vai tratar a humanidade. E aí depois disso você deixa um legado, um conhecimento, toda uma situação disso. Agora, em que momento da evolução de maturidade está a sua mente, né? Igual você falou, não, eu tenho, aí resolvi para televisão, estou agora com podcast, estou compartilhando essa sabedoria, esse saber, essas coisas. E é importante, isso significa, é um outro nível de consciência. Sim. Nossa, mas você vai ficar falando isso de graça? Não, não é de graça. Não, tudo tem um propósito, né? Sim. Eu acho que nada é de graça, assim, você faz as coisas que você gosta e por um propósito de algo maior. E nada, a gente sempre está ganhando. Sempre. Nunca está perdendo, né? Sim. E a lei da doação fala sobre isso. Quanto mais você doa, mais você recebe. Mas tem que ter um equilíbrio entre dar e receber, né? Tem que ter o equilíbrio, porque eu falo que na vida sempre é isso, é dar e receber. Em relacionamento, amizades e tudo. Se você está dando, e a pessoa não está te retornando, você já fica meio assim, né? Você acaba dando problema. Então, sempre na vida é o dar e receber,
Você não interferir também muito no livre-arbítrio das pessoas sem ser... Por exemplo, quando a pessoa te contrata para você resolver o problema dela, você tem, né, como resolver e tudo, mas a gente também chegar numa pessoa e às vezes ficar dando muitos palpites não é legal, né? Se você não tem autoridade para aquilo, né? Se você não sabe, se você ficar não tem, falando, não eu tem acho que deveria isso, aí a pessoa fica meio chateada também. Eu acho a gente deveria ficar quieto, porque né? assim, em relação a pessoa está fazendo coisas. já, né, o melhor que ela consegue, lógico. É bom, às vezes, dar uma opinião boa, uma coisa que vai acrescentar na vida da pessoa, mas às vezes a pessoa fica falando algo que vai deixar a pessoa chateada. A Bíblia fala algo muito interessante. Ela diz assim, dê a quem te pede. Se ninguém te pediu nada, fica quieto. É isso. Eu penso assim, eu não fico me intrometendo na vida de ninguém, sabe? Assim, sobre isso, sobre aquilo. Porque normalmente as pessoas, quando elas vão se meter onde elas não são chamadas, elas vão dividir dor. Vão. Você vai pegar a dor da pessoa. Nós vamos perder energia fazendo isso. Vai. Não, e ela vai dar um conselho ruim. Né? Ela vai dar um conselho ruim, por mais que ela queira ajudar, né? Não é porque alguém me ama que não me faz mal, né? A gente vê. É gostoso bater papo com amigos e sair, trocar ideias, você ouvir coisas legais das pessoas e conviver em ambientes bons, é legal. Sim. Isso é muito bom pra gente. Só que, por exemplo, você decidir mudar por você mesmo é uma coisa. Agora a pessoa fica falando, você deveria se vestir assim, se vestir assado. Né? Então, por quê? Já... Aí eu tenho que perguntar por quê. Porque pode ser um bom conselho, pode ser uma boa situação, mas eu preciso perguntar por quê. Né? E aí, às vezes, não faz sentido nenhum. Né? Se é só pelo acho da pessoa, né? Por nada, fala, vazio sem significado. Né? Não tem por que eu querer dar algo que eu não tenho. Esse é o maior problema, né? Eu quero dar o que eu não tenho. E aí, o que acontece? As pessoas seguem, se frustram, entendeu? E aí vão ficando piores o seu momento do que o momento que ela estava. Deixa eu falar agora uma coisa aqui, um recadinho. Você conhece a Bauer já? Já frequentou? Não. Aqui pertinho do estúdio, em Londrina, na Pará, em São Paulo, a gente tem é panificadora, mas é restaurante, é tudo, sabe? Chama Bauer. O pessoal já sempre vê que eu estou postando sobre a Bauer. Depois a gente pode ir lá também, depois aqui do podcast. Já estou começando a ficar com fome aqui, gente. E lá tem pizza, inclusive, tem mini esfirras, doces salgados, fabricação própria, maravilhoso, gente, super recomendo. E aqui no centro da cidade, então, o pessoal que é daqui da região quiser estar vindo um dia aqui, tem desde rodízio, à la carte, à noite, né? Mas à noite, a parte da parte da pizzaria. E tem pães. Gente, é uma infinidade, né? Sempre estou postando lá no meu Instagram. E vamos deixar meu Instagram aqui também, né, gente? Para o pessoal me seguir. Eu quero que vocês ajudem, gente, a compartilhar esse podcast, se inscrever no canal aqui também, lá, podcast.positividade. Tá agora em junho, chegando a 2 anos de podcast. Estou muito feliz, né, de estar 2 anos fazendo, sabe? Olha, e uma coisa que também foi natural, aconteceu de forma leve, não foi nada assim que foi realmente uma vontade de Deus para minha vida, né? E algo que ia acrescentar a minha vida e acrescentar a vida das pessoas. Então, a gente tem que fazer as coisas sempre assim, perguntando isso. Vai ser bom para mim? Vai ser bom para as pessoas? Quando vem uma ideia para vocês têm que agir com entusiasmo, na frequência da alegria, e que tudo dá certo, né? Então, sigam lá o meu podcast também, Ponto Positividade, e mais tarde a gente vai lá na Bauer experimentar lá coisas deliciosas, gente. Vamos conhecer. Vamos voltar aqui no nosso assunto, que é muito legal. Se deixar, eu fico aqui 3 horas, gente, falando só sobre isso, porque é algo que todo mundo tem que acessar, esse tipo de conhecimento. Tem. Né? Quanto antes. Eu acho que já deu o tempo. Estamos em 2025 e você falou aquela frase, conhecereis a verdade vos libertará. Você me falou que agora há pouco, antes da gente começar. E é uma frase que é aquilo. O que é verdade, né? Às vezes a verdade que a pessoa tem é uma verdade limitada, né? Sim. A verdade, ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Agora, que medida eu tenho dessa verdade? Né? Qual é a porção que eu tenho sobre você, por exemplo? Eu tenho uma medida sua que eu vejo pelas redes sociais, pelo pouco que a gente conversou. E essa não é toda a verdade. Não. Né? A sua filha tem um outro olhar, tem uma outra opinião.
entendendo? A sua mãe vai ter outra, seus amigos têm outro. Então, assim, se juntar tudo, vai ter um saber legal seu, mas ainda não vai ser tudo. Sim. E talvez tem coisas que nem você sabe sobre você. Porque tem pessoas... Nunca vamos saber. Tem coisas que é mais fácil as pessoas me enxergarem do que eu enxergar. Então, assim, a verdade, ela não é limitada. Tem verdades que são temporais. Entendendo? Isso é verdade para esse tempo, para esse momento. Isso não vai servir amanhã, mas para hoje serve. Para hoje isso aqui resolve. Então, assim, eu preciso entender o que é a verdade, em qual momento e qual é a medida que precisa. Então, é isso que acaba resolvendo a maioria dos traumas, é essa verdade. Entendeu? Então, quando a gente pega essa verdade e leva lá para o inconsciente, a pessoa desbloqueia na hora. A pessoa que está com os nervos todos tensionados, ela solta na hora. A dor que estava doendo, latente, vai embora na hora, acaba. Entendendo? O processo químico muda. Por quê? Porque a minha percepção agora é diferente. Agora a mensagem que está dentro da minha mente não é mais tristeza, agora é esperança. Agora às vezes muda, é um outro tipo de tristeza, agora é arrependimento. Eu achava que você era culpado, agora eu me sinto injusto com as pessoas. Então muda muitas vezes. Então o processo químico dentro de nós está sempre mudando conforme é o entendimento que eu tenho. Então eu estou exposto a algum tipo de verdade, algum tipo de comunicação, algum tipo de saber, e isso pode mudar a minha realidade. Pode mudar todo o processo químico, automaticamente muda a minha saúde, muda meu resultado. Isso pode me adoecer, como pode me trazer alegria, me trazer força. Tudo é daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, como eu vejo isso. É verdade. E eu falo isso que a pessoa adoece quando ela está com frequência baixa. E é vergonha, raiva, medo. Tem a tabela, né? Você deve já ter estudado também, né? A tabela de Hawkins lá, que fala das frequências. Já vi bastante, né? Mas assim, o que deixa uma frequência baixa? Culpa, medo, tristeza, né? foi o que você falou. Então, essas coisas todas baixam a nossa energia. Vergonha, né? Sim, tudo isso. Porque, de alguma forma, fere a tua identidade. Entendeu? O teu merecimento. Né? E você acreditar nisso só continua aumentando a baixa frequência. Né? Isso. Então, o X de tudo é a mudança de mente. Na mentalidade. Então, assim, por isso que quando você conhece algo, a verdade, ela te liberta. Porque, imagina, a verdade nunca vai aprisionar alguém. Sabe? A verdade nunca vai te aprisionar, ela sempre vai te levar para a vida. Ela sempre vai te levar para o crescimento, para a luz. Ela sempre vai levar você para o mais. E você identifica, então, na pessoa, no seu cliente que fala, né? Sim. Cliente, a crença limitante que ela tem. Sim. Você já identifica, ela começa a contar para você. Normalmente, meus clientes não falam muito. Não né? fala. Eles me preenchem uma anamnese bem grande. Né? E ele já fala o que ele quer resolver. Tá. Né? Então, o que ele quer resolver, existe um combo de situações que leva as pessoas naquele resultado. Então, aí o que eu faço? Eu vou fazendo algumas perguntas, entendendo? E ele não precisa me responder, entendendo? Ele precisa lembrar o dia e o momento, entendendo? Aí, depois que ele lembra, a gente faz uma atualização naquilo. E aí, quando ele atualiza, ele fala, cara... Mas como é essa atualização? Você faz? A gente faz essa atualização. Mas você tem técnicas, né? Tenho técnicas, tenho protocolos para isso. Tá. Né? Porque, assim, é o mesmo procedimento, entendendo? Eu falo com você aqui, você entende tudo que eu estou falando, então você está recebendo um download, entendendo? Entendi. Pronto. Sim. Aí eu falo para você, fecha os olhos, e aí a gente vai para um protocolo que essa informação... vai lá para aquele inconsciente, vai lá para aquele lugar naquele dia. Aí você olha para aquilo lá de novo e aquilo se resolve. E você vê foto dessas pessoas ou não? Como assim? Se é online. Você faz o tratamento desse download e tudo olhando para elas ou só... Conversando, falando, olhando também. Olhando também. Tem que ter, olhando né? também. Na sessão de diagnóstico, eu faço a leitura corporal da pessoa. Porque às vezes a pessoa não sabe qual é o problema que ela tem. É aquela técnica lá do corpo fala que você estudou? Do corpo explica? Do corpo explica lá do... Não, a minha formação não é pelo corpo explica. Psicopata. Né? Isso, essa é do Jung. Né? Então, assim, eu tenho uma formação de leitura
corporal, mas também tem facial e tem também o lance da energia masculina, feminina, tem um monte de técnicas que leva a gente a ler essa somatização que o corpo faz. Né? Então, assim, a gente percebe pelo corpo aonde estão os problemas, entendeu? Se é com o pai, se é com a mãe, entendeu? Tipo, você precisa resolver essas coisas, porque isso tem a ver. Geralmente é isso aí. É pai e mãe, sempre é pai e mãe, mas para eu ter consciência, as pessoas falam assim, eu não lembro nada de quando eu fiz quando era criança, eu não consigo lembrar de nada. Você não consegue lembrar de nada até a hora que alguém te pergunta. Qual que é o nome da primeira professora tua? Aí ele vai lembrar de alguma. Depois que ele lembrar dessa alguma, resolver qualquer coisa que aconteceu ali, uma professora mais antiga começa a aparecer. Aí a mente começa a liberar. Conforme você é forte emocionalmente, a mente vai te liberando outras memórias. Agora, ela não vai te liberar outras memórias enquanto você não conseguir ter força e resolver as memórias atuais. Então, se eu falar toda vez que você foi humilhado, vai aparecer várias vezes, mas eu quero saber a primeira. Resolveu essa primeira, vai aparecer outra. E aí, quando a gente vai resolvendo elas, você não tem mais problema com aquilo. Mas são ferramentas e protocolos que a gente faz esse tipo de atualização. E demora quanto tempo a sessão? Depende, a sessão demora de 45 a 60 minutos. A plasticidade da pessoa, da mente da pessoa, faz a gente, às vezes, conseguir resolver várias coisas numa sessão, né? Ou uma situação só. Isso vai muito da plasticidade. Por quê? Porque cada pessoa tem uma experiência. E nessa experiência, entendeu? Às vezes tem muita dor. Entendeu? Às vezes tem muita... não é tão claro. Então, assim, aí a gente acaba voltando várias vezes naquela situação para poder compreender melhor, entendendo? Para poder enxergar melhor, para poder ver todas as coisas que estão ali. E aí, depois que a gente enxerga tudo, depois que a gente aceita tudo, depois que a gente compreende tudo, eu não consigo mais acessar. Porque daí a minha mente fala, está resolvido. Você tenta fazer a lembrança, você não consegue mais. E você dá palestras também? Eu vi que você tem vídeos, né, no Instagram, inclusive eu vi um muito legal que você analisou o Whindersson Nunes lá, eu achei muito legal. Você faz palestras também? Fazemos palestra, eu atendo já fiz algumas palestras em algumas empresas, né? Também dou um mini curso assim, para empresas, para as pessoas poderem entender um pouco como é que é o comportamento do outro, olhando para o corpo, né? Tipo assim, às vezes você vai atender lá na área de vendas, você olha, quando você vê esse tipo de pessoa com esse tipo de corpo, então, esse tipo de gente não gosta que você encosta nela. Esse tipo de gente, se você encostar nela, você vai vender. Entendendo? Sério? São pessoas. Cada tipo de pessoas tem um tipo de comportamento. Sim. Não fala esse tipo de coisa para esse tipo de pessoa. Então aí a pessoa começa a entender as dores, o motivo e o objetivo do comportamento de cada pessoa. Então, assim, a gente dá essa aula de energia masculina e feminina. Legal. A gente dá essa aula de formação corporal, de perfil de caráter, né? Também damos. Trazemos um pouco como são esses traumas, como que são as pessoas, para a pessoa poder se conhecer e conhecer o outro. Então, isso ajuda muito na sinergia dentro da empresa, entre os colaboradores. As pessoas começam a levar menos coisas para a relação, né? Porque às vezes não tem nada a ver com o outro. Né? Então, a empresa, se quiser te contratar para fazer essa palestra... Sim. Como que faz? Pode acessar meu Instagram. Né? Deixa de novo aí, gente, o Instagram dele. O direct lá, pode mandar uma mensagem. E aí, qualquer dúvida, você está respondendo, então, falando, né? Então, ele faz essas palestras também, dá cursos, né? Estou lançando agora um mini curso, né? O pessoal pediu bastante. Eu estou lançando um mini curso agora sobre ansiedade. Olha que legal, isso é né? muito bom. O país mais ansioso, né? Aí eu libero uma ferramenta para controle da ansiedade. Né? Talvez você não consiga, não é o seu momento de fazer um atendimento comigo, isso. Mas você pode adquirir aquela ferramenta e você fazer o uso dela. E você tem canal no YouTube? Tem, Consultor Performance. Então, pessoal, ele também tem um canal no YouTube. Quem quiser estar seguindo aí, conhecendo mais o trabalho dele. E vão pesquisando, vão estudando, e depois chegando o momento de vocês fazerem uma consultoria mais avançada, né? Sim. Eu acho que tudo tem um momento certo, né? Tem, todo mundo tem um momento certo. E aí pode procurar que também ele faz essa consultoria de 6 meses, de 1 ano, né? Sim, hoje eu tenho percebido assim, que as pessoas têm dado muito poder ao dinheiro, sabe? Quantas pessoas que deixam de fazer algo porque ela fala custa.
Isso, né? vamos falar disso, que foi uma coisa que eu fiz. Assim. Isso custa muito. Fala, não, cara, que custa tudo aquilo que tira a sua vida, tudo aquilo que está tirando a tua alegria, o teu prazer, isso custa, sabe? Isso custa. Dinheiro, ele está ali para te servir, né? Ele está ali para fazer você, né, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. E agora, quando você está de frente com uma situação para resolver o seu problema e você começa a achar que você é caro, ou seja, o que a pessoa está dizendo? Eu não mereço, né? Eu não mereço isso, né? Isso precisa ser olhado. Né? Uma pessoa que não tem merecimento, uma pessoa que prioriza os outros em vez dela. Gente, tem gente que gasta uma fortuna com um cachorro e não gasta consigo mesmo. Verdade. Gente, eu acho assim, surreal, sabe? Surreal. Fica olhando o externo, né? O movimento que eu faço para o outro, o sacrifício que eu faço para o outro e não faço por mim. É impossível alguém amar alguém se ela não se ama. Sabe? Não dá para amar outra pessoa se eu não me amo. Se eu não me amo, o que eu estou fazendo com o outro? Eu estou mentindo para o outro. Eu estou enganando o outro, porque vai chegar uma hora, assim como eu não cuidei de mim, eu não vou cuidar de você. E é nós em primeiro lugar, né? Sim, porque eu preciso ter para dar. Eu preciso ser para espelhar. Não tem jeito de ser diferente. A hora que a pessoa decide que ela vai cuidar da vida dela, vai resolver os problemas dela, as coisas começam a melhorar. Enquanto ela está ali esperando o outro, ou um casamento, ou um relacionamento, ou um trabalho. Não, ela tem que começar mesmo por ela, né? Sim. Eu já tive esse pensamento, por exemplo, não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Mas a gente tem que achar outras formas também de... Sim, não ficar quieto. Tipo assim, por exemplo, né, imagina que eu preciso de terapia, ok? Né, eu preciso de ajuda, ok? Qual que é a melhor ajuda que existe nessa área? É X. Ok, eu não tenho condição de X. Eu vou no Y agora, mas não vou deixar de fazer. E vai se organizando. Sim, vai se preparando. Se preparando para fazer. Porque toda falta de resultado é problema emocional. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou ter dinheiro. Entendeu? Se eu não me consertar... Tem que fazer mais dinheiro, né? Não, se eu não me consertar, eu vou me sabotar. Na hora que eu tiver um tanto de dinheiro, eu vou jogar fora. Vai gastar com outra coisa. Sim, porque é isso que as pessoas precisam entender, que o dinheiro é resultado, relacionamento é resultado. Se eu não tenho dinheiro, eu vou continuar não tendo. Então, se eu não mudar a minha mente, eu vou continuar só naquele limite. Entendeu? Eu não posso ter mais. Por que eu não posso ter mais? Então eu preciso resolver isso que me impede de ter dinheiro. Eu não consigo fazer mais dinheiro. Por que eu não consigo fazer mais dinheiro? Né? Por que eu não consigo ter mais amigos? É a mesma pegada. Por que eu não consigo ir mais longe com o meu relacionamento? Relacionamento, dinheiro, saúde, isso tudo é resultado. Agora, as pessoas acham que elas vão conseguir ter mais dinheiro fazendo curso. Você pode fazer quantos cursos que você quiser, você vai continuar tendo o mesmo tipo de dinheiro, o mesmo tipo de faturamento, o mesmo tipo de falta. Mas depende do curso. Não importa. Que a pessoa fizer, ela pode ganhar mais dinheiro dependendo do curso. Se ela ganhar mais dinheiro, ela vai arrumar mais problema e o dinheiro não vai sobrar. Ela não pode ter. Ela não consegue ter. E você não precisa de mais curso, você precisa poder ter dinheiro. Você precisa poder ter dinheiro. Tem gente que não faz esforço nenhum, o dinheiro corre atrás dele, chega para ele. É verdade. Entendeu? A pessoa fala assim, cara, eu quero pagar para você fazer isso para mim. Ou vamos lá, qualquer coisa, porque a pessoa pode. A mente dela diz que ela pode receber, que ela é abundante, entendeu? Que as coisas acontecem para ela, seja bom, seja ruim, no final vai ser lucro. Ela tem uma mentalidade totalmente diferente. Sim. Ela não deve nada para ninguém e ninguém deve nada para ela. Esse tipo de libertação, esse tipo de maturidade em todos os níveis faz você atrair tudo para você. Entende? Não tem por que as coisas não acontecerem para uma pessoa que está livre, não está presa. Agora, se a minha crença me limita, eu estou limitado. Entendendo? E não é, eu estou limitado, eu já estou há vários anos tentando fazer alguma coisa e eu não consigo, eu vou fazer esse curso. Você não vai conseguir. Então, assim, aonde está o meu problema? Meu problema está sempre no passado, não está no presente. Entendendo? Aí eu fico ali me sabotando fazendo curso, me sabotando fazendo capacitação. Ok. Eu fiz um curso e avancei, né? As coisas melhorou para mim. Ok. Mas não foi porque você fez o curso. Porque alguma coisa aconteceu. Você virou alguma chave. Para você decidir fazer esse curso, entendendo? Talvez você não fez por causa de fazer mais dinheiro. Você fez porque virou uma chave. Nossa, faz sentido eu fazer esse curso. Olha que legal. E não foi o intuito do dinheiro. E por acaso o dinheiro também aconteceu. Sim. Então, assim, dinheiro é resultado. Resultado. Não adianta. Você melhorar não... a mente de mudar...
a mentalidade também de... Sim, se você não pode ter dinheiro, você não vai ter dinheiro. Entendendo? Uma pessoa, olha só, uma pessoa que sofreu abuso, entendendo? Ela tem problema com relacionamento. Entendendo? Agora, e se eu sofrer um abuso financeiro? Entendendo? Se eu sofrer algum tipo de abuso financeiro, as pessoas, tanto na minha mente quanto no meu social, entendendo? Eu fui explorado nas empresas, entendendo? As pessoas me pagavam mal sobre isso, saí, aí um monte de situações. Isso tudo me gera uma frequência, isso tudo me gera um resultado, e eu vou ter um posicionamento diante da vida, assim. E eu nunca vou conseguir acreditar enquanto eu não mudar a minha mente. Enquanto eu não resolver as coisas que aconteceu, entender o meu momento, entendeu? Entender o momento daquela pessoa, por que a gente se conectou, entendeu? Por que eu atraí esse tipo de gente, porque tudo é resposta para mim. Tudo é remédio, ainda que eu não gosto. Se eu bater o carro ali, entendeu? Foi porque eu quis, ainda que eu não tenha consciência disso. Sim, a gente atrai tudo, né? Tudo, e atrai tudo que eu preciso. Pode ser ruim ou pode ser bom. Para despertar mesmo, né? Para resolver. Para resolver. Resolver o que está acontecendo. Resolver o que aconteceu. Então, assim, esse nível de consciência que a gente precisa entender. A gente precisa amadurecer. Se eu estou aqui hoje, é porque tem um propósito. Sim. Entendendo? Existe um propósito de eu estar aqui hoje. Entendendo? Então, por que isso está ressoando? Você que está ouvindo esse programa, entendendo? Se você está ouvindo isso, é porque mudou alguma coisa dentro de você. Senão você estava assistindo qualquer outro tipo de porcaria, olhando para lá e para cá e vendo. Verdade. Mas porque você foi tocado por alguma coisa, alguma chave mudou. E aí você falou, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso de resultado. E aí você agora começa a ter ouvido para ouvir. E você começa a ter olhos para ver. Mas antes você não tinha sobre isso. Então, assim, o dinheiro eu só consigo enxergar até aqui e eu só vou conseguir resultados até aqui. Relacionamento também, saúde também. Tem um monte de gente que tenta emagrecer, não consegue. Conseguiu. Daqui a pouco volta de novo. Não adianta, não vai. Por quê? Porque não pode emagrecer. Eu preciso saber por que eu não posso emagrecer, saber por que eu não posso ter dinheiro, por que eu não posso ter relacionamento, entendendo? Por que eu não posso ser empresário, por que eu não posso mudar de empresa. E assim vai. Então, tudo isso são problemas emocionais através de crenças e traumas que aconteceram. Sim. E isso que é bacana. É muito legal, né? Então, se a pessoa tem dificuldade em alguma área da vida, tentem descobrir, procurar alguém que ajude, né? Venha conversar aqui com o Alessandro e ele vai poder resolver, né? A pergunta que a pessoa pode fazer para si mesmo, né? Quando que isso aconteceu a primeira vez? Quando que eu me senti nessa situação e nessa posição? Aí vai aparecer. Ela vai lembrar de algo. E a mente vai socorrer ela com uma lembrança. E nessa lembrança existem várias mensagens. O adulto olha e despreza a criança. Mas a criança está ali ofendida. A criança está ali cheia de crença. O inconsciente é como uma criança de 3 anos de idade. Ele é muito inocente. Ele não sabe se é verdade, se é mentira, ele não entende, ele é atemporal. Ele não sabe que isso faz 20 anos que aconteceu. Para ele isso é agora. Então, se eu não consigo ter esse tipo de percepção, eu vou continuar sofrendo. Então, assim, eu estou com uma falta de resultado aqui. E eu olho para essa falta de resultado e falo, cara, quando que eu tive nessa situação pela primeira vez? Aí eu vou e lembro, 5 anos atrás, ok, mas não é isso. Quando que eu estive nessa sensação emocional pela primeira vez? Como que você se sente nessa situação? Eu me sinto constrangido. Então tá bom, esquece o dinheiro e vamos perguntar, quando que você se sentiu constrangido a primeira vez? Aí ela vai lá naquele lugar. E aí naquele lugar você vira aquela chave, a pessoa deslancha. É, né? Sim, na hora. Na hora. Eu tive um trauma, gente, de infância com uma professora. Olha lá, tá vendo? Com 7 anos. E eu não conseguia amarrar meu cadarço do tênis. E até hoje eu não amarro do jeito que é para amarrar. Olha o bloqueio do negócio. E aí, aquelas saias do Colégio Mãe de Deus, daí eu caí lá com o cadarço desamarrado. Daí depois eu chamei a professora de burra, o que foi pior, porque daí me deixou de castigo. Sim. Isso por muito tempo me gerou um pouco de trauma, mas agora sim eu já tenho a consciência disso, já desbloqueei tudo, mas realmente fica, né? Tem que dar uma olhada para isso, melhor, hein? Tem. Dá um zoom maior nisso. Eu acho que sim. Você conversando comigo se aqui. Se eu lembro, é porque não está resolvido, entendeu? Veio essa história para mim, que agora a gente conversando da infância, eu falo, é um negócio que me bloqueou pra caramba ali, sabe? E primeira série, estava no primeiro ano.
Sim. E ainda lembra, né? Então, porque deve ter alguma coisa ainda Tem alguma coisa aí, porque aí trata... Para uma criança tem muita coisa. Imagina uma pessoa de autoridade, alguém que era para te apoio. Aí isso vai atrapalhando as suas relações com as outras pessoas, entendendo? Principalmente com a autoridade, entre outras situações. Então, assim, tem que olhar para isso, desmentir isso e ir para a vida. E outra coisa também que me deixaram no banheiro. O dia que você amarrar o cadastro certo é porque... Se você... Gente, eu vou tentar fazer. Amarrar o cadastro do jeito certo é porque você está liberta. Até minha filha sabe amarrar o cadastro do jeito certo, gente. Eu só sei fazer aqueles dois assim, fazer assim, eu não sei fazer daquele outro jeito. E realmente eu preciso até treinar, fazer de tudo para aprender, né? Para sair desse bloqueio. Esse padrão. Esse padrão. Gente, mas é muito sério. A mente da gente é algo muito... Ela compra aquilo ali e vai replicando e... A mente mente. Que nem, gente, eu mudei o lado aqui de gravar o podcast. Já fico mais desconfortável. Porque tudo que a gente está acostumado... A gente tem aquela sensação de conforto, de fazer sempre igual. E a mudança é desconfortável, né? Mudança é bom, né? Mas mudança é desconfortável. Sim, o medo ele só é válido quando você vai fazer uma coisa nova. Entendeu? Eu nunca fiz isso, é a primeira vez. Então, esse medo ele é justificável. Agora, o restante não. O restante é tudo mentira. É tudo mentira. Imagina quantas pessoas não vivem a vida que elas gostariam por causa do medo. O que tem depois do medo? Tem o sonho grande, o pote de ouro, a vida que Deus planejou para você. A crença do merecimento, eu posso, eu consigo, né? Eu faço. E a gente tem que realmente acreditar na gente, né? Até a Lady Gaga falou isso no show. Que a gente tem que acreditar na gente e acreditar no nosso potencial, de cada um tem o seu potencial. Você pode acreditar que você é capaz, né? As pessoas que acreditam em si mesmo e ela tem uma consciência pequena, a crença dela é limitada. O ego fica muito mas elevado. Né? Você pode acreditar em você que você é capaz, não que você está certa naquilo que você se deprecia, naquilo que você se diminui. Não, que você é melhor que todo mundo, isso não. Acreditar que você que você é igual a todo mundo. Igual, né? Não existe superior nem inferior. Somos iguais, mas que a gente pode melhorar a nossa vida, que a gente consegue. Isso que eu quis dizer. Lógico que a pessoa que se acha melhor que todo mundo já é meio complicado, né? Pra você crescer, né? Criança. Daí ela já tem também um problema, né? Porque a gente tem que não se sentir nem superior nem inferior a ninguém, não é? Sim, mas tem coisas assim, a gente precisa entender a capacidade de cada pessoa em relação a alguma coisa, né? Por exemplo, eu não sei pilotar um avião, entendendo? E aquele ali é um piloto. E eu entendo que a capacidade dele em matéria de pilotar um avião, uma nave, uma aeronave, o cara, um show de bola. E eu vou honrar ele nisso. Mas como ser humano ele não é melhor do que eu. Sim. Né? Como piloto de avião, sim. Mas como ser humano, não. É verdade. Então, assim, eu como ser humano tenho capacidade de aprender a pilotar um avião. Né? Se eu me dedicar e etc. Estudar e tal, vou... treinar, consegue, não é impossível, não importa a minha idade. Né? Tem muita gente que coloca uma crença que, eu já sou velho, agora eu não consigo mais, a minha situação não é boa. Então, assim, eu preciso melhorar essa crença. Preciso resolver isso. Quantas pessoas que eu atendi depois de 60, 70 anos que estão voltando para fazer faculdade e para a vida. Isso. Gente, olha que assunto legal. Deixem um like, escrevam aqui embaixo. Gostaram do assunto? Querem que a gente fale mais alguns assuntos desse jeito, né? Como a gente está abordando hoje aqui? O que vocês estão achando? Eu quero que vocês interajam aqui com a gente também, né? Manda pergunta aí, depois manda pergunta, depois eu respondo, ou ele responde aqui, que vai ficar aqui embaixo, ó. Podem escrever aqui as dúvidas. E, gente, é um assunto muito extenso, né? Mas já está aqui dando o nosso tempo. Poderíamos ficar mais, mas aí fica muito corrido, cansativo. Mas a próxima oportunidade a gente combina também mais assuntos, tá? Obrigada por você ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo. E é isso, gente. Quer deixar algum recado final? É importante, né? Gente, tem muita gente vivendo uma vida pesada, uma vida difícil. A vida vale a pena viver. Tem muita gente que está desistindo de relacionamentos, desistindo de empresas, de filho, de marido, de esposa, muita gente desistindo até da vida. Sim. E eu digo para você que é só uma mentira.
que você está contando para você. Existe uma verdade muito maior do que isso que você está vivendo. Entendendo? E se você tiver uma oportunidade, entre em contato comigo. Isso. Essa tua história pode mudar. E se você não tiver oportunidade, converse com alguém. A vida vale a pena. Ela é colorida. Ainda que esteja preto e branca a sua, se esforce, porque você vai ficar, essa vida vai ser colorida e ela vale a pena. A vida vale a pena ser vivida. Isso aí, gente. É muito legal. É um recado aí para vocês realmente verem que vale a pena a gente cuidar e melhorar a nossa vida. Não desistir, né? Nunca. Gente, um beijo. Até o próximo podcast. Gratidão a todos aqui presentes. Um beijo, gente. Até a próxima. Até.